E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos fazer algumas aplicações sobre o estudo de lei de velocidades que tem aí no livro de vocês, tá bom? Na página 74, correspondente ao tema das atividades, tá certo? Então, a gente já pode dar início lendo essa questão aí, a questão 13, tá? Questão do ITA São Paulo, que trata aí da seguinte forma, ó. Uma certa reação química é representada pela equação 2A gasoso mais 2B, formando um produto C, tá? Onde A, B e C significam as espécies químicas que estão sendo colocadas para reagir. Tá? Então, eu tenho aqui os reagentes A, B e o produto C. Verificou-se experimentalmente, numa certa temperatura, tá bom? A temperatura constante, provavelmente, que a velocidade dessa reação quadruplica. Olha só, ela vai quadruplicar, ela vai ser multiplicada por 4, né, pessoal? Vai ser 4 vezes maior. Com a duplicação, olha só, com a duplicação da concentração da espécie A. Então, muita atenção aqui, ó, você vai já marcando o que ele está indicando de forma mais expressiva no texto, tá? Mas não depende, isso é muito importante, das concentrações de B, das espécies B e C. Então eu tenho aqui a minha reação, eu vou depender, a minha velocidade, né? Ela vai depender aqui apenas da espécie A espécie B e a espécie C, eu não vou ter aí uma certa influência. Então ele fala, assinale a opção que contém respectivamente, então na ordem, certo? A expressão correta da velocidade, a lei de velocidade e o valor correto da ordem da reação. Então, como, pessoal, a gente pode entender isso? Como a duplicação da concentração de A acarreta a multiplicação da velocidade por 4, porque ela vai quadruplicar, né? Eu duplico a concentração de A, eu vou quadruplicar a minha velocidade. Então, o que a gente pode concluir? Que o expoente de A deve ser 2, certo? A ordem de reação, né, em relação a A deve ser 2. Logo, a minha velocidade para aquela reação lá, né, a minha lei de velocidade, ela seria o quê? A concentração de A, tá bom? Coloca aqui em colchetes que significa concentração de A. Professor, deixa eu só pegar aqui uma borrachinha para vocês olharem melhor a situação aqui do B e do C, tá bom? Professor, por que o senhor não colocou aqui na minha lei de velocidade, tá bom? Os itens, né, as espécies B e C, justamente porque as espécies B e C, ele afirma na minha questão que eles não dependem, né, a velocidade não vai depender da concentração de B e C, então eu não vou expressar eles na minha lei de velocidade. Então as questões que tem já o B, ó, tá? O B aqui expressos, ou o mesmo C, não, só tem o B, né? Expressos na sua concentração na lei de velocidade já estão erradas, porque ela depende apenas de A, então não vai ter muita influência. Essa constante K está presente em todas as alternativas porque é a constante de velocidade. E ela vai aparecer aí, pessoal, em todas as leis de velocidade, tá bom? Vezes a minha concentração da minha espécie A. Como depende só de A, o A aqui, ó, tá com coeficiente 2, então vai ser A ao quadrado, tá bom? E isso explica justamente porque eu dobro a concentração de A. Como está elevado a um expoente 2, está dizendo que é ao quadrado, o valor da minha velocidade vai quadruplicar. Por quê, professor? Como é que eu explico isso? Porque, por exemplo, né, se o expoente de A é 2, então eu sei que, por exemplo, 2 ao quadrado, né, um número ao quadrado, ele é 4, então vai ser 4 vezes maior, tá bom? Quando a concentração de A aqui ela for duplicada, né, como ela vai estar elevada a 2, a minha velocidade vai quadruplicar, tá certo? Então eu explico isso daí até pela potênciazinha. Como o B e C não influenciam na velocidade, elas não entram na expressão de velocidade. A ordem da reação, no caso agora, que é o próximo item, pode ser, tá, expresso, tá bom? Pela soma dos expoentes da lei de velocidade. Pessoal, eu tenho aqui a letra D e a letra E, tá? Eu tenho 4 e 2. E aí agora a lei de velocidade aqui está certa nas duas, mas eu tenho que saber se minha ordem de reação é 4 ou se é 2. Eu sei que minha ordem de reação ela vai ser dada pela soma dos meus reagentes. Como eu só tenho um expoente aqui que é 2, a minha ordem, né, vou colocar aqui ordem de reação, ela vai ser igual a 2, porque eu não tenho mais com quem somar, tá? No caso aqui, se fosse essa alternativa correta, né, 2 e 2 aqui seriam 4.
Então estaria errado. Então a letra correta, né, para essa questão, que indica que né, de forma correta a minha alternativa, é a letra E, tá bom? É assim que eu analiso a lei de velocidade. Tem que ter muita atenção de ver quem é que está influenciando a velocidade da reação, quem é que não está, tá bom? E como é que tu escreve a lei de velocidade da reação química e também analisa a sua ordem de reação. Vamos para outra aplicação, que no caso é a questão 14. A questão 14 ele fala aí, né? O gráfico a seguir mostra o que acontece com a velocidade, tá? A velocidade V aí, ó, com a velocidade de determinada reação química quando se altera a concentração inicial de C de determinado reagente. Pessoal, eu tenho aqui o eixo da velocidade, tá bom? Já tem um eixozinho aqui da velocidade. E aqui eu tenho, eu tenho no outro eixo a concentração inicial dos meus reagentes. Então, eu vou analisar aqui e vejo que esse gráfico me traz uma reta constante, tá? Uma reta, né? Aqui no centro do gráfico, o que eu vejo? Que quando a concentração inicial desses reagentes vai mudando, a minha velocidade se mantém no mesmo patamar, ela se mantém constante. Então, pelo gráfico, que a gente pode observar é que a velocidade independe da concentração dos reagentes, ela não muda, é a mesma na mesma concentração, né? Na concentração variando, eu vou ter a mesma velocidade, então não vai mudar, isso é bem claro no gráfico, tá? Portanto, o expoente da minha reação ele vai ser zero, tá? É uma equação de ordem zero, uma reação de ordem zero. Então, na equação de velocidade da reação, o expoente da concentração do reagente deve ser zero, tá bom? Toda vez que eu tiver esse tipo de situação aí, eu vou ter um expoente zero, certo? Eu vou ter o expoente zero, tá bom? Derivado justamente dessa questão, tá certo? Toda vez que eu analiso um gráfico dessa forma, onde a minha velocidade não vai mudar, é porque justamente lá na minha lei de velocidade, a concentração inicial dos meus reagentes não vai influenciar muito na velocidade, não vai mudar, tá bom? Ela vai continuar a mesma. Vamos agora para a próxima aplicação, que é a questão 15, pessoal, tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês, opa, rapidão aqui, só para a gente ganhar espaço, tá certo? Questão 15, ele fala o seguinte, né, ele fala sobre o estudo cinético em fase gasosa dessa reação aí, ó, tá? Em fase gasosa dessa reação representada por NO2 mais o monóxido de carbono aqui, formando CO2 e monóxido de nitrogênio. Mostrou que a velocidade da reação não depende, olha só, muito importante isso, não depende da concentração de monóxido, né, de carbono, esse cara que está aqui no meu reagente, então dá uma atenção aqui para ele, ó. Mas depende da concentração de N2, de NO2, então depende desse cara aqui, ok, mas desse aqui não vai depender, então eu vou prestar muita atenção no NO2. Mas depende da concentração de NO2 elevada ao quadrado, olha só, então se é elevada ao quadrado, a minha lei de velocidade, vou colocar aqui no cantinho para gente, ela vai representar isso aqui, ó, uma constante. Como não depende do CO2, ele não entra na reação de velocidade. Vai depender do NO2, tá? Ele fala aí, né? Ela vai depender da concentração de NO2 elevada ao quadrado. Então, o meu expoente aqui vai ser ao quadrado, tá? Professor, essa equação não é derivada dessa reação aqui. Justamente porque por que o monóxido não entra? Porque não depende a velocidade aqui, ó, V não depende da concentração dele, então não entra na minha velocidade, na minha lei de velocidade, tá? O NO2 aqui sim é o quadrado do NO2, né? O quadrado da concentração dele é que vai influenciar na minha velocidade de reação. Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: o monóxido de carbono atua como catalisador? Não, pessoal, um catalisador é aquele substância que acelera o processo de reação e ele não é consumido durante o processo, né? Ele sai lá nos produtos da mesma forma. Aqui tu vê que tu não tem monóxido de carbono no produto, então ele não é catalisador. O monóxido de carbono é desnecessário para a conversão de NO2 em NO. Para que essa reação aconteça, que o NO2 transforme-se em monóxido de nitrogênio, tá? É necessário sim a presença do monóxido de carbono, que é o CO. Se não tiver, a reação não vai ser efetiva. O que não depende do monóxido de carbono é a velocidade, mas a reação para acontecer sim.
O NO2 atua como um catalisador? Também não, pessoal. Se ele fosse um catalisador, ele entraria aqui como NO2 e sairia como NO2. O catalisador ele não é consumido durante o processo. E a gente está vendo com NO2 sim, é um reagente comum, ele tá sendo consumido. Ele está sendo transformado aqui em outra substância. Letra D. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa? No caso, seria uma reação não elementar. Se essa reação fosse elementar, ela aconteceria em apenas uma etapa, que seria essa. Mas eu vejo que minha lei de velocidade já é outra. Né? A gente estudou esse caso aqui. Tá? A minha lei de velocidade ela já é outra. Tá bom? Essa daqui. Ó. Então eu percebo que a minha equação ela vai me gerar, tá? Uma reação de duas ou mais etapas. Tu vê que essa lei de velocidade aqui é para uma outra etapa da reação que não foi expressa na questão, mas eu entendo que ela é derivada de uma outra parte da reação química e não dessa. Então eu já entendo que ela tem sim duas ou mais etapas, né? A reação deve ocorrer em mais de uma etapa, tá bom? Então aqui na letra D, tá? A letra E, a velocidade da reação dobra se a concentração inicial de NO2 for duplicada. Pessoal, a velocidade da reação ela vai dobrar. Desculpa, né? Vamos ver se ela vai dobrar, né? A velocidade da reação dobra se a concentração inicial de NO2 for quadruplicada. Pessoal, a gente vê que ela não vai dobrar, tá? Ela vai quadruplicar, tá? A velocidade da reação dobra se a concentração de NO2 for duplicada. Se eu duplicar a minha concentração aqui, eu estou elevado ela a 2, né? Então eu percebo que, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Eu vejo que se eu colocar alguma concentração aqui, ela vai dar ao quadrado, né? E um número ao quadrado ele vai dar 4 vezes maior, tá bom? E ela não vai duplicar. Então a gente fica aqui com a letra D, a alternativa correta. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa. É uma reação não elementar, justamente porque a minha lei de velocidade, como a gente derivou aqui da questão do texto, não respeita, né, a primeira etapa da reação química. E no caso, essa lei de velocidade aqui estaria relacionada à etapa lenta da reação química, tá bom? Justamente eu tirei essa lei de velocidade, lembrando, daqui do texto, né? Ó, depende da concentração de NO2 elevada ao quadrado, por isso que eu coloquei aqui a lei de velocidade. Sempre veja de quem é que a velocidade está dependendo, para que tu possa escrever a lei de velocidade. Nunca se esqueça das constantes, sempre lembrem do conceito de catalisador, que é aquele que vai entrar na reação química, mas não vai ser consumido, mas acelera o processo. Normalmente o catalisador ele fica localizado aqui em cima, ó, tá bom? Da setinha da reação química. Então, muita atenção nisso. A gente fica por aqui. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima aula.